Começa agora um programa que traz tudo sobre o livro mais lido em todos os tempos. Apresentamos O Som do Livro. Seja muito bem-vindo. Neste podcast vai encontrar o livro mais conhecido e lido em todo o mundo. Vamos levá-lo numa viagem pela história da humanidade. Este é um audiolivro para si, para a sua família e sociedade em geral. Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro. Desejo que o som deste livro continue a falar consigo, mesmo depois de desligar o seu rádio. Nós temos estado nos últimos 5 programas a fazer considerações básicas sobre este livro tão importante que é a Bíblia. Hoje iremos entrar neste livro e vamos começar pelo Gênesis, capítulo 1, verso 1. Nós iremos hoje ainda fazer uma introdução a este livro, entender o que ele nos quer dizer, porque é que ele é o primeiro livro da Bíblia. Então eu gostaria de fazer algumas sugestões, e a primeira é que procure ler este livro todo, do princípio ao fim. Leia o livro do Gênesis, esta é a minha sugestão, pois isso irá ajudá-lo a ter uma compreensão melhor daquilo que nós vamos estudar ao longo deste programa. O livro do Gênesis é um livro singular na Bíblia. Eu considero o livro do Gênesis o livro-chave do Velho Testamento. Assim como o Evangelho de São Mateus é o livro-chave para o Novo Testamento. Estes 2 livros são chaves impressionantes para compreendermos as Escrituras todas. Quer um, quer outro estão no início de cada secção da Bíblia para podermos compreender melhor o que vem a seguir. Antes de darmos início às nossas considerações sobre o livro do Gênesis, eu quero usar algum tempo para darmos algumas informações sobre a importância deste livro na Bíblia. Vamos encontrar nele algumas frases importantes, algumas frases que se repetem até ao longo deste livro. Por exemplo, vamos encontrar várias vezes secções de genealogias, onde vamos encontrar frases como viveu Adão 100 e tal anos e gerou filhos, e teve o filho Sete, e Sete gerou, etc, etc. Para algumas pessoas isto poderá parecer maçador. No entanto, estas secções são extremamente importantes para entendermos a linhagem das famílias, como é que a família humana se desenrola ao longo deste livro. O livro do Gênesis é essencialmente um livro de relacionamentos entre Deus e o homem e entre os próprios homens. Daí o livro ser chamado por vezes um livro de biografias. Vamos encontrar várias personagens importantes. Deparamos-nos logo com Adão e Eva, logo no início do Gênesis. Depois vamos encontrar figuras como Abraão, Isaac, Jacó, José, o próprio Faraó, muitas outras figuras nós encontramos neste livro. São personagens importantes, são famílias que vão ser estudadas ao longo deste livro do Gênesis. O livro do Gênesis é escrito por Deus para relatar, acima de tudo, a relação de Deus conosco, aquilo que Deus quer fazer com a humanidade. Vemos nestas famílias coisas normalíssimas, como nas nossas próprias famílias. Vemos famílias onde existe ciúmes, onde existem discussões, atos e palavras que não deveriam ter sido ditas, mas vamos também deparar-nos com a reconciliação, com o amor. Então a Bíblia não esconde a realidade destas famílias. A Bíblia retrata as famílias tais como elas são, para que nós possamos daí tirar também lições para os nossos dias. Vemos também ainda neste livro da Bíblia, o livro do Gênesis, o julgamento de Deus sobre o homem por causa da sua desobediência. Encontramos a forma também como Deus cuida do seu povo, a preocupação que Deus tem para com o homem, a preocupação que Deus tem em se relacionar consigo e comigo. Nós vamos encontrar tudo isto neste livro inicial, o livro do Gênesis. Ele vai nos dar uma visão global para todo o Velho Testamento. Nós vamos poder olhar para a Bíblia de 2 formas, e neste caso concreto para o livro do Gênesis de 2 formas. De uma forma, talvez usando uma ilustração, olhando por um telescópio, de uma macrovisão, e olhando se calhar por um microscópio, uma visão mais detalhada, uma microvisão. Nós vamos tentar olhar para este livro dessas 2 maneiras. Vamos analisar 2 grandes secções. Este livro do Gênesis pode ser dividido assim em 2 grandes secções. A primeira secção que encontramos desde a criação até à personagem de Abraão, e a segunda grande secção que encontramos de Abraão até ao final do livro,
a pessoa de José. Então podemos dividir o livro do Gênesis desta forma. A primeira secção, que vai desde o capítulo 1, verso 1, até ao capítulo 11, e depois do capítulo 11 em diante até ao final deste livro. Então estas duas grandes secções são a macrovisão que nós temos deste livro. Podemos nessas duas divisões ainda subdividir, e seria assim, portanto, os dois primeiros capítulos vamos encontrar a criação de Deus. No capítulo 13 e 4, a razão de encontrarmos tanta maldade na terra. O capítulo 5 a 9 encontramos relatos sobre as gerações de Adão até às gerações de Noé. E depois, no capítulo 10 e 11, vamos encontrar algumas razões para a diversidade de línguas na nossa terra. Nestas secções ainda podemos encontrar personagens como Adão e Eva, Abel, Caim, Sem, Noé e outras famílias que nós vamos encontrar ainda. A partir do capítulo 12, a segunda grande secção deste livro do Gênesis, nós vamos encontrar outras divisões, como por exemplo Abraão, um homem de fé, no capítulo 12 ao 23, Isaque, o filho amado, no capítulo 24 a 26, Jacó, o filho escolhido e castigado, no capítulo 26 e 36, e a grande figura de José, sofrendo e sendo distinguido como grande governador do Egito, do capítulo 37 até ao final, capítulo 50. Uma outra tentativa de dividir este livro, o livro do Gênesis, é dividi-lo por períodos de tempo. Poderíamos dividi-lo do capítulo 1 ao 11, no mínimo, por um período de tempo de 2000 anos. Sendo que do capítulo 11 até ao final da Bíblia, até ao livro do Apocalipse, temos um período de tempo de mais 2000 anos, pelo menos. Isso talvez deva-lhe sugerir alguma coisa. É interessante ver que Moisés, o autor dos 5 primeiros livros da Bíblia, dedicou simplesmente 11 capítulos a relatar este período, que para muitos tem sido de grande discussão. No entanto, todo o resto da Bíblia cobre um período de tempo, no mínimo, idêntico. Eu digo no mínimo, como já disse, porque mais à frente iremos estudar o Gênesis capítulo 1, verso 1, e talvez aí vá fazer um pouco mais de luz sobre o que é que eu quero dizer com isso. Estes 11 capítulos iniciais são de facto para nós importantes e temos que os estudar. Mas olhando para toda a revelação de Deus, olhando para toda a Bíblia, eles reservam muito pouco daquilo que Deus quer transmitir. Provavelmente isso leva-nos a concluir que a Bíblia não é um livro sobre ciência, a Bíblia não é um livro que relata e gasta todo o seu tempo a relatar a criação, se é ou não discutível este assunto. A Bíblia trata essencialmente da relação entre Deus e o homem, e por essa razão estes primeiros capítulos são claramente importantes na Bíblia, mas não são o peso que a Bíblia quer transmitir. A Bíblia quer transmitir, e o seu ênfase é a relação entre Deus e o homem. Isso deve ficar bem claro na nossa mente. Apesar de nós não deixarmos de estudar estes primeiros capítulos, temos que ter presentes que a nossa preocupação, e a preocupação, diria mesmo, de Deus, é transmitir a relação que Ele quer estabelecer com o homem. Por isso nós vemos num texto da Bíblia, no Evangelho de São João, capítulo 3, verso 16, um verso muito conhecido, eu diria mesmo que é o versículo da Bíblia mais conhecido em todo o mundo. A Bíblia diz: Deus amou tanto o mundo que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não se perca espiritualmente, mas tenha a vida eterna. Esta é a razão de ser de toda a Bíblia. Esta é a razão de ser porque Deus nos deu a Bíblia. Porque Ele também gastou tão pouco tempo a relatar-nos coisas que para alguns são tão fundamentais, tão importantes. É verdade que estes primeiros 11 capítulos têm feito correr muita tinta, mas a preocupação de Deus, acima de tudo, é manifestar o seu amor para conosco neste livro tão importante que é a Bíblia. Moisés, se vivesse no nosso meio hoje em dia, ele talvez achasse graça a alguns dos comentários que têm sido feitos sobre os primeiros 11 capítulos da Bíblia. Talvez ele se desse uma conferência de imprensa sobre esta questão, ele diria: bem, meus caros amigos, vocês têm cometido grandes equívocos. Eu não procurei escrever a Bíblia como um livro científico. Eu não procurei escrever os 5 primeiros livros para a geração do século XXI. O que eu procurei fazer foi registar os aspectos mais relevantes das origens do universo. O mais importante que eu quis registar foi o que Deus fez e o que Deus está a fazer a favor do homem.
e quis fazê-lo de uma forma compreensiva a todos os homens de todas as gerações. Talvez esta fosse uma das declarações de Moisés ao constatar tanta diversidade, tanta diferença de opinião que há sobre os primeiros capítulos do livro do Gênesis. Como já disse, muitas coisas se têm dito acerca destes capítulos primeiros do Gênesis. Eu gostaria de simplesmente ficar e sugerir que ficássemos naquilo que a Bíblia diz. Não gostaria de esgrimir grandes argumentos científicos sobre esta matéria. Penso que há muita argumentação científica, penso que há também muita coisa que é invenção, não tem fundamento científico. No entanto, eu gostaria de ficar pela simplicidade daquilo que a Bíblia nos quer ensinar. Nós hoje iríamos pegar numa das traduções que eu tenho recomendado, Tradução Ferreira de Almeida, a revista e atualizada, e vamos ler através desta Bíblia aquilo que Deus nos quer dizer no primeiro capítulo, no verso 1 deste livro. Diz assim: no princípio criou Deus os céus e a terra. Temos aqui uma das primeiras declarações importantíssimas para nós compreendermos toda a Bíblia e nós compreendermos inclusive a nossa relação com Deus, para nós podermos compreender inclusive a nossa existência sobre a terra. Ela declara que no princípio criou Deus os céus e a terra. Esta é uma das afirmações mais importantes sobre a criação do universo, sobre como as coisas vieram a acontecer. Talvez você poderá dizer, mas o que é que Deus tinha em mente quando nos deu esta secção da Bíblia? Qual é o seu propósito? Bem, este versículo certamente não quer esgrimir argumentos científicos. A Bíblia parte do princípio que Deus existia. A Bíblia parte do princípio que isso é aceito. E a partir daí desenvolve então a sua argumentação e as suas afirmações. São de facto dogmáticas, sem dúvida alguma, mas também só é possível nós aceitarmos isso, como diz o livro de Hebreus, pela fé. Estas coisas só se compreendem através da fé. Eu não quero com isto fugir a uma argumentação, não quero com isto dar uma resposta simplista sobre esta matéria. Mas também é verdade que os cientistas que se arrogam ter alguma verdade sobre este assunto continuam sem grandes explicações para explicar como, por exemplo, surgiu a matéria, de onde surgiu a matéria, visto que, se eles tivessem razão, que isto foi uma certa evolução, houve uma evolução do nada, como é que esse nada passaria a existir? Quando é que isso aconteceu? A Bíblia afirma que Deus criou do nada. No princípio, diz a palavra de Deus, criou Deus os céus e a terra. Eu tenho conversado com vários cientistas, biólogos, amigos, historiadores, pessoas com quem me relaciono, e temos verificado que muitas vezes as pessoas falam em nome da ciência, dizendo que é cientificamente provado isto ou aquilo, quando na realidade não têm muitos fundamentos científicos. É pena, às vezes, que pessoas dão um nome e a cara pela ciência, denegrindo mais a ciência do que propriamente ajudando a que se traga compreensão sobre a origem do universo, muitas vezes usando argumentação não científica até para fazer valer os seus pontos de vista. Eu creio que a Bíblia não é um livro científico, mas também creio que a Bíblia não se opõe de forma alguma à ciência. A Bíblia não está contra a ciência. Uma certa vez estava a ler um jornal de grande tiragem no nosso país e achei muito interessante, porque ele relatava uma descoberta, mais uma das descobertas científicas sobre a origem do universo. E então um dos bonecos, era um cartoon, um dos bonecos dizia para o outro: já sabes, as grandes descobertas que os cientistas fizeram sobre a origem do universo, que afinal o universo surgiu de uma grande explosão. E o outro, o bonequinho, respondia: sim, então como é que isso foi? O que é que existia antes dessa grande explosão? E o outro boneco disse: bem, acho que eles ainda não sabem ao certo o que é que existia para lá disso. Então o boneco conclui a conversa dizendo: bem, então dá-me de novo a religião do costume. Felizmente ou infelizmente, é um facto que a Bíblia continua ainda a ser a resposta mais cabal a esta questão da origem do universo. É um facto que a Bíblia ainda continua a ser a resposta mais definitiva, mais séria até, sobre a origem do universo. Como disse, muitas questões se levantam sobre a idade da Terra, muitas questões se levantam quanto tempo é que a Terra existia, se de facto a cronologia bíblica coincide ou não com a cronologia científica, mas eu penso que esse não é o ponto.
A questão que está aqui em cima da mesa é, de facto, como as coisas vieram a existir. Quem as criou? Surgiram do nada? É tudo obra do acaso? Ou, de facto, foi Deus que agiu? Eu creio que a maior parte de nós, neste momento, já aceita que as coisas não podem ter surgido do nada. Normalmente, do nada surge nada. E as coisas no universo não aconteceram também assim. Não poderiam ter surgido do nada e, de repente, porque passaram milhares de anos, surgiu alguma coisa. Há necessidade de haver uma origem. Há necessidade de haver um começo. E esse começo começou naquilo que é eterno, na pessoa do próprio Deus. Por essa razão, diz a palavra, no princípio, criou Deus os céus e a terra. Nós não estamos aqui a falar da idade que a terra tem. Talvez aqui você possa colocar a idade que você achar melhor. Não sabemos ao certo quando Deus criou no início os céus e a terra, porque se olharem para os versos seguintes, vemos que a terra era sem forma e vazia. E não podemos dizer exatamente quanto tempo decorreu dessa criação de Deus, dos céus e da terra, até os dias em que passamos a ter história registada. Por essa razão, talvez você pudesse encaixar aí a idade que melhor lhe serve para a sua teoria. No entanto, o que eu penso que é importante é percebermos que a origem do universo foi em primeira mão feita por Deus. E sem Deus, nada do que existe poderia ter acontecido. Muitas vezes sobre esta matéria de teorias evolucionistas ou a teoria criacionista, eu creio que o que prevalece aqui é essencialmente uma grande ignorância de ambas as partes, porque muitas vezes queremos falar de assuntos dos quais não dominamos, não conhecemos. E alguém disse um dia, a ignorância é a mãe de todo o atrevimento. E eu penso que é a partir de muita ignorância que às vezes se constroem grandes raciocínios. Eu penso que estamos todos de acordo que sobre esta matéria da criação há muito mais perguntas do que respostas. Temos muito mais perguntas a fazer do que respostas a encontrar. Como eu já disse, esta questão da origem do universo temos que a entender pela fé. Não é meramente esconder a cabeça no sentido de fugir às respostas necessárias para dar sobre a ciência a esta matéria, mas temos que a entender pela fé. O livro de Hebreus, capítulo 11, verso 3, diz exatamente isto. É a fé que nos faz entender que o mundo inteiro foi criado pela palavra de Deus. Quer dizer que o que existe foi criado a partir do que não se vê. A grande questão que nós, como seres humanos, temos é que a nossa mente é limitada e finita. Nós precisamos sempre de encaixar aquilo que sabemos e que temos no tempo e no espaço. E por esta razão, muitas vezes não conseguimos perceber tudo o que nos rodeia. Como, por exemplo, esta questão das origens das espécies, como, por exemplo, a questão da origem do universo. Não conseguimos encaixar no nosso raciocínio, na nossa mente, como é que alguma coisa pode surgir do nada. No entanto, olhando para aquilo que é apresentado como proposta científica, como proposta de alguma forma mais racional, continuo a achar, na minha ótica, que as falhas são maiores do que esta de que aceitar pela fé que o universo veio a existir. Eu compararia, talvez, a probabilidade do universo ter surgido do nada, compararia com a probabilidade de um dicionário ser feito a partir de uma explosão de uma gráfica. Quer dizer, ninguém aceitaria isto como lógico. Era pouco provável que, por ter explodido uma gráfica, surgisse um dicionário. Às vezes é isto que nós tentamos dizer quanto à criação, quanto à origem do universo. Toda a harmonia que nós encontramos no cosmos, toda a harmonia que nós encontramos nos planetas, nós queremos sugerir, ou algumas pessoas sugerem, que isso aconteceu porque houve uma explosão, e porque essa explosão aconteceu ao longo de milhares de anos, os corpos se foram organizando, os astros se foram organizando, e assim depois, passado milhares de anos, surgiu vida na Terra. Francamente, para mim, parece-me mais lógico, mais racional até, aceitarmos que a origem do universo, aceitarmos essa origem do universo pela fé, de que foi Deus que criou pela sua palavra, do que por uma explicação deste tipo. Alguns amigos meus com os quais tenho conversado sobre estas matérias, biólogos, geólogos, cientistas, temos chegado à conclusão que, infelizmente, em nome da ciência, muitas atrocidades se têm cometido nesta matéria. É pena que algumas pessoas que falam em nome da ciência sobre a criação do universo
não usam a premissa, não partem do princípio que houve um Deus Criador. Eu penso que é bom os cientistas continuarem a pesquisar, mas deixo aqui este apelo. Talvez fosse bom eles pesquisarem a partir de uma perspectiva de que Deus criou as coisas. E a partir daí talvez chegassem a algumas conclusões mais sérias. Diz o texto bíblico: no princípio criou Deus os céus e a terra. E eu gostaria que, caro ouvinte, ficássemos com esta palavra da parte de Deus. Algo tão importante para nós, as nossas origens, tudo o que somos provém do próprio Deus. Foi Deus que planeou que nós existíssemos. Foi Deus que planeou que você existisse. E Deus, ao deixar o livro do Gênesis para nós, quis estabelecer o seu relacionamento entre você e Ele. No próximo programa nós iremos continuar a estudar o livro do Gênesis e vamos ver qual era o plano ideal de Deus para a humanidade. Qual o plano de Deus para este relacionamento. Fique sempre na nossa companhia e que Deus o acompanhe e guarde. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.